Bom, como a gente estava falando antes, a Hum. França é um manancial imenso de livros, de Uhum. autores. Você tem algum autor francês que você fala assim: eu gostaria de ver esse cara publicado em português"? Olha, era o Marc Fumaroli. O Fumaroli, eu acho que ele é um espetáculo, porque ele é um estudioso da retórica clássica. Ele é não vou chamar de latinista, porque ele era um cara muito erudito. E eu queria muito ver o estado cultural. Esse livro que eu mencionei, mas eu acho que tudo dele devia ser publicado. Ele tem uns livros sobre as conversações, sobre aqui, esse livro é fundamental para o Brasil. É sobre a tradição da conversação, de que maneira que a arte de conversar é uma parte integrante básica da educação da pessoa civilizada. A pessoa que não sabe conversar, e saber conversar é saber a hora de falar, saber a hora de ouvir, saber entender a piada que vem no meio e depois pegar a coisa séria. E ele usa como exemplo dos grandes conversadores os antigos. Então ele recupera toda essa tradição e ele mostra como que os autores do Renascimento mantiveram isso vivo. Ele se interessa mais por essa repetição, assim, por exemplo, você pega um cara ali, eu vou falar de um livro que acabou de sair, que eu estou encantada, que é a Introdução à Sabedoria, do Juan Luis Vives, que foi o Vives, né? Que foi um super humanista ali, amigo do Erasmo, amigo do Thomas More. E a Kirion acabou de lançar o Introdução à Sabedoria. Você vai lendo os capítulos, você fala, nossa, que isso aqui é Platão, Cícero, meio Aristóteles mastigado para as pessoas terem máximas morais para se guiarem na vida. E o que é isso? É o extrato da conversa. Então, a conversação das pessoas de cultura é uma conversação instrutiva, que agrega. Quando uma pessoa fala, a outra ganha algo. E quando a outra fala, a alma dessa outra ganha. Não é aqueles conversa de sino surdo, né? Então, esses estudos do Marc Fumaroli sobre a arte da conversação, e aí ele passa por Cícero, passa por vários, né? Os latinos, os renascentistas, mas já vai ali da Baixa Idade Média. Ele tem muitos estudos sobre isso. E eu acredito que ele tem investigado esse assunto, porque nós vivemos na época da incomunicabilidade, que as pessoas, não só aqui, mas mesmo na França, imagina aqui, né? As pessoas perderam a capacidade do conversar, elas não sabem mais conversar. Primeiro, que elas não têm mais domínio da linguagem. Segundo, que elas não têm mais domínio da etiqueta da conversação. Terceiro, que elas não têm mais domínio dos autores que nos unem no meio de uma conversa, porque eles exprimem a nossa própria cultura, os valores que nos agregam. Elas já não têm esse domínio. E aí as pessoas já não conseguem conversar. Então, o Fumaroli, eu acho que ele devia ser mais traduzido. Eu sugeri para o Pedro, da Faro Editorial, que ele traduzisse, ele foi atrás do Estado Cultural e descobriu que aquela Aine Editora, que é aquela que tem aqueles pockets maravilhosos, que traduziu os escritos do Oakeshott, lindos, aqueles ensaios, ela traduziu esse livro. Eu não sei se já saiu, mas ela tinha comprado os direitos autorais e ia lançar. Né? Mas esse é um autor que eu acho que a gente devia ler mais. Só que assim, é muito refinado, né? Não sei se vai vender aqui no Brasil, né? Você falando aí sobre essa questão da conversa, da etiqueta, né? Quem nunca teve oportunidade de estar, sei lá, numa mesa de bar, numa festa, e tem aquela pessoa que ela quer ocupar todos os segundos de silêncio. Ela não tem conteúdo, ela tá falando um monte de besteira, mas ela não permite que ninguém fale. Só dela, fala dela, do que eu fiz, da minha viagem. Aí quando ela respira, você fala, opa, agora eu vou falar. Você não consegue. E aí dá vontade de chegar e falar, para. Cara, deixa a gente falar. Você